É isso aí, Podcast Acelera em mais uma loja, dessa vez na belíssima loja da BYD Carmais, unidade da Borges de Melo. E hoje eu tô recebendo o Pablo Medeiros, beleza, meu irmão? Beleza, Pedrão. Como é que E você tá, meu olha, irmão? tô ótimo, cara. Coisa Felicidade de boa. receber aqui. Foi o primeiro convidado do Podcast Acelera e a gente demorou quase um ano para fazer esse segundo episódio, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Isso. Algumas ideias que eu tinha de um ano, quantas coisas inesperadas aconteceram. Muita coisa acontece em um ano, né? Verdade. Antes de eu dar todas as credenciais aqui do Pablo e a gente entrar no nosso papo, eu quero te perguntar, você tem perdido vendas aí com seu time? Como é que tá a performance de prospecção, presença digital, que é a nova competência? Deixa eu te contar uma coisa. É necessário sair desse sofrimento e treinar o seu time para esse novo momento. Ninguém gosta de perder vendas, né, Pablo? De forma nenhuma. Eu diria o seguinte, não dá para perder venda. A Não venda dá. ela tá lá. Isso. Você pode até... A venda pode até ficar para depois, dependendo do cliente. Verdade. Mas a venda sempre tá lá. Isso. Eu não desisto nunca. Exatamente. E nesse momento que nós vivemos em que as ferramentas digitais estão aí para tudo e para todos, você também precisa estar lá. Então, acesse o QR Code que você está vendo agora na tela e conheça o Acelera Energy. É uma solução completa que vai apoiar o seu time de vendas a começar a atrair clientes em potenciais de forma estratégica, sem ter que fazer dancinhas malucas, trends bizarras ou até mesmo estressar a sua base de leads. Junto disso, nós fazemos o Zona de Prospecção, que é o nosso treinamento de prospecção de clientes de forma avançada. Então não perde mais tempo, acesse o QR Code na tela e saiba mais. Bom, agora nós vamos para o nosso convidado. Pablo, fala para a galera que tá chegando agora. Quem é você, irmão? Bom, o Pablo, aqui dentro do Grupo Carmais, Tá. eu sou gerente comercial da VM, que é a locadora do grupo, né? E tenho também uma missão, já estou com uma missão há um ano já, de fazer um trabalho de gerência de contas externas para a BYD. Legal. Falando, vamos dizer assim, um pouco mais sobre a questão do uso do carro elétrico. Uhum. E foi um trabalho muito difícil, inicialmente, mas que agora está sendo muito prazeroso, Pedro. Legal. Muito Então você prazeroso mesmo. é o executivo que traz toda essa parte do corporativo de uma marca nova. Isso. Com bastante know-how de mercado. São quantos anos de know-how de mercado nessa frente de corporativo? A minha? Sim. Eu tenho quase uma vida inteira profissional, Uhum. Pedro, porque eu com 18 anos de idade, basicamente assumi uma gerência de uma transportadora. Sim. Né? A história lá do passado, né? Eu estou com 52. Então, depois dessa gerência de venda da transportadora, eu fui para uma supervisão de uma empresa do setor alimentício. Uhum. Depois disso, virei também gerente filial de uma outra transportadora a nível nacional. Tá. Entrei para o mundo do setor de locação em 2000, né? Setor de locação. Que ainda era uma coisa ainda a ser descoberta pelo brasileiro, né? Já era muito comum nos Estados Unidos, né? Era no Brasil, quando eu entrei, Pedro, vamos lá, a Avis Rent a Car, que na época funcionava, a empresa americana. Sim. Eu entrei para ser gerente comercial da Avis, depois virei gerente geral da rede de franquias e cheguei a ser até membro do conselho. Até te falei isso naquele outro podcast, né? Ali você tinha, sei lá, 14 mil carros alugados no mundo corporativo quando eu entrei. Certo. E em 2 anos já tinha 80 mil. Uau. E ali foi o crescimento de uma das maiores, que é a Localiza, né? Sim. Posso falar dela aqui Claro. sem problema nenhum. E outras grandes locadoras acompanharam esse movimento das empresas começando a alocar veículos, né? Legal. Aquele modelo que existia na época, leasing, né? E aí a ideia do leasing junto com a questão da locação. Tinha um grande executivo também do setor, que era o pessoal da Avis, que era o Afonso. Uhum. E naquela época se trabalhava com preços bem competitivos de locação. Uhum. O carro também, economicamente, naquela época, em 2000, valia bem menos do que vale hoje, né? Você vê que você comprava um carro em 2000, custava um pouco mais de 30 salários mínimos da época, né? Era quanto era feito para os salários mínimos, é verdade. Vamos fazer a conta por aí, porque a gente avalia a questão econômica mais ou menos pelo custo de vida de cada um. Sim. Basicamente, o custo médio de vida do brasileiro. Hoje não, hoje você compra um carro por 60, 70 salários mínimos, né? Então, assim, tá bem diferente o mercado, ficou bem mais agressivo.
Então, hoje você tem um setor de locação, você tem 1.400.000 veículos no Brasil inteiro, né? É bastante coisa. Hoje, locadoras ativas, são mais de 14 mil. Tem 21, mas 14 mil são locadoras que estão bem ativas no mercado. Né? É o melhor momento de locadoras no Brasil? Ou já tivemos tempos melhores? Pedro, eu acho que já teve tempos melhores no setor de locação. Eu acho que o setor de locação, ele está lá. É uma opção. Entendi. Acho que o Brasil se polemiza muito. Às vezes até se bota até política dentro de um processo onde você tem, vamos dizer assim, opções de tratar determinados segmentos. O segmento de locação, ele é mais uma opção para o empresário. Perfeito. Entendeu? Para as indústrias, um para momento as distribuidoras. específico da empresa que ela está passando. Um momento específico. Né, uma transição, está querendo alocar o capital em outro tipo que não na frota, né? É mais uma opção. Sim. E o segmento de locação, para os empresários do setor de locação, ele foi se espremendo justamente pela quantidade de grandes locadoras que foram surgindo durante esse período. Essa é uma dúvida que eu tenho. E também ficou um pouco mais competitivo, porque algumas empresas se transformaram em gigantes. Sim. Então você tem ali basicamente hoje duas grandes empresas, não vou falar aqui por questões éticas, que elas dominam o mercado, basicamente. Né? Você tem 1.400.000 veículos para 14 mil, mas 800 mil veículos estão na mão de dois grandes grupos, basicamente. Certo. Né? E na sua visão, a tendência é que os pequenos, eles aos poucos vão sumindo desse mercado e os grandes se tornem cada vez maiores, ou sempre vai ter espaço para todo mundo, tendo em vista o tamanho do Brasil e o tamanho do nosso mercado empreendedor? Pedro, o mundo é um mundo capitalista. Certo. Então, vamos lá. Você tem os meios de produção, onde esses meios de produção, você tem faixas de consumo. Sim. Está muito difícil ainda de grandes oligopólios ainda tomar de conta de determinados atendimentos. Certo. Né? De determinados serviços ou produtos. Então você sempre vai ter o pequeno ou o médio atendendo determinados tipos de serviço. Então, vamos lá. Você tem uma demanda corporativa, que essa demanda corporativa está na mão dos grandes já, não é de agora, já algumas décadas, né? Ou duas décadas praticamente, verdade. Entendeu? E você tem aquelas demandas mais, vamos dizer assim, mais municipais, aonde aquela empresa que está alugando um carro, isso falando do setor de locação, ela prefere ter um atendimento mais pessoal, ela não quer ligar para um 0800, ela não quer falar com um robô, ela quer falar com o Pedro. Pedro, meu carro quebrou, vem trocar aqui. Não gostei. Pedro, é assim, é assado. Então, esses clientes, eles não vão mudar da noite para o dia. Então, você tem essa demanda, mas ao mesmo tempo que você tem essa demanda, ela lhe coloca naquele lugar. É difícil de uma locadora. Vou dar um número fácil. O setor de locação aqui no estado do Ceará tem uma demanda de quase 80 mil veículos. É forte, hein? Se você for analisar todos os ambientes corporativos que aqui rodam, não é só do empresariado, não é só a indústria, não é só as distribuidoras que tem no Ceará. Estou falando a nível geral. Então, às vezes você tem um contrato corporativo que é do Nordeste, então, sei lá, tem 800 veículos, aqui roda 30. Então, você tem uma demanda que vem a nível corporativo. Sim. Mas tem. Aí está a resposta. Dos 80 mil, você tem apenas 20 mil carros que são negociados. E aí, se você for pegar a maioria das locadoras que tem aqui no estado do Ceará, é muito difícil locadora que passe de 1.000 veículos. Entendi. Então, as locadoras, geralmente, o tamanho dela é até 500 veículos, 600 veículos. Algumas passam de 1.000, mas ela tem que atender uma demanda regional maior. Tem que sair lá para Bahia, ir para Recife, né, para Pernambuco. Tem que atender o Nordeste. Muitos deles até participam de licitações fora do Nordeste. Sim. Então, assim, a demanda mesmo, essa demanda que eu estou lhe falando, achata você a ficar daquele tamanho. Entendi. Então, se a gente estiver falando de mercado como um todo, a gente está falando que quem já se posicionou dificilmente vai fazer a escalada de subida, né? Porque o formato do negócio em si, ele te põe num determinado segmentação ali, você
tendo o dobro de carros, você já se torna grande, talvez seu custo fique muito mais forte, você vai competir e vai perder essa personalização do atendimento. Seria isso? Paulo, Aham. porque... Paulo, Pedro, é porque é o seguinte, a conta é simples, Tá. é muito simples. Quando uma grande do setor vai comprar o carro, que é uma das premissas, é comprar o veículo, Certo. né? Você compra um veículo num preço bom, você vende o veículo também no preço bom. Atacado e Né? varejo. Você tem que comprar o carro no preço baixo para você fazer a precificação do veículo, né? E conseguir pagar o veículo, certo? Bancar aquele fluxo, que normalmente é difícil para bancar o fluxo. Tem que ter realmente dinheiro para bancar o fluxo. Certo. E no final você tem que ter a melhor venda. Então os contratos têm que ser muito bem acertados, conversado com o cliente cada ponto, para cada um se responsabilizar a cada cláusula, né? Tá. Questão de manutenção de carro, enfim. Então, acaba que essas primícias, ela privilegia quem tem mais força. Uma coisa é uma grande chegar para uma marca e olhar e dizer assim, cara, eu vou te comprar 60 mil veículos esse ano. Sim. Outra coisa é eu chegar e dizer, eu vou te comprar 100. É lógico que vai ter uma linha de produção ali da fábrica voltada para aquele cliente. Né? Então o preço vai ser bem diferente. E as montadoras nessa jogada? Então, as montadoras já estão posicionadas há anos, né? Existia um movimento pré-pandemia que elas estavam começando a ensaiar um modelo de locação próprio delas. Na verdade, é uma coisa que ia acontecer. Algumas grandes marcas compraram locadoras regionais, pontuais, porque a gente ficava tendo que falar o nome delas, mas eu vou evitar. E entraram no mercado. Certo. E vamos ser sinceros, existe um motivo por quê. Ela comprando essas locadoras, ela consegue trabalhar com aquele estoque. Aquele estoque que de repente está virando ali, ele está parado, ela não quer dar um desconto um pouco maior, e ela com a locadora ela consegue fomentar e não perder tanto dinheiro com o veículo. E não fica aquele veículo mais antigo. Então essas grandes do mercado, setor de montadora, elas foram para esse segmento porque estava começando a sobrar mais carro no mercado. Algumas montadoras não conseguiram emplacar o seu departamento de locação. Qual que você acha que é o deslize? Eles não são do setor. Quem comprou locadora de porte e que está trabalhando com frota, está tocando. Tá. Porque você olha às vezes, Pedro, você olha assim o mercado e você diz assim, não, isso aqui não é determinada marca. Mas é. Ali por trás você tem uma locadora. Sim. Por exemplo, tem uma locadora na Bahia, que é muito conhecida, que ela já tinha tipo 3 mil veículos. Ela tinha, vamos dizer, uma demanda grande a nível Nordeste, até fora do Nordeste. E ela foi comprada por uma grande. Ano passado. Depois que ela foi comprada, o que aconteceu? Ela saiu de 3 para quase 10 mil veículos. Rápido. E isso dá outro posicionamento no mercado para ela. Dá um outro posicionamento. Para a fábrica, ela resolveu o problema de uma parte da frota que estava ficando ali parada. Certo. Entendeu? Com aquela dificuldade de botar para frente, porque os preços dos carros realmente aumentaram muito. Sim. O cliente ficou muito mais exigente e por conta de um detalhe ele deixou de comprar aquele carro um pouco mais velho para comprar o novo que acabou de sair. Né? A própria BYD, eu acredito que nesse último ano e meio, ela deu uma forçada em cima dessas marcas. Né? Pois é, a minha pergunta é sobre se a conta fecha no final. Qual é? Porque assim, a sensação que eu tenho é que são dois business em um, quando a gente trata de locação. Sim. O cara tem que comprar bem, ele tem que locar bem e ele tem que vender esse carro também de forma superavitária. E aí? Se você me perguntar se a conta fecha hoje com folga, não. Hoje o lucro de uma locadora, depois que ela vende o carro, é 1/4 do que era há 20 anos atrás. Acredito que eu estou lhe falando. No ciclo total, a gente está falando de 6%. Eu vou falar uma coisa para você aqui, eu vou dar um número que eu costumo não falar, mas eu vou falar para você. Você tem moral, Pedro. Você pegava um bem, sei lá, até 2009, e você alugava um carro no Daily Rent, você tinha... O segmento ele tem Daily Rent, ele tem frota, ele tem aquela média locação. Tá. Então, você conseguia flutuar em locações razoáveis. Né? Toda locação ela tem um risco.
Sim. Quando você aluga um carro um pouco mais barato por longo prazo, você tem um controle maior daquele carro. Você sabe o que vai acontecer com o carro. Quando você pega um carro e aluga para daily rent, você vai faturar o dobro, mas efetivamente você não vai ter um controle como você tem de um frotista. Vão passar por mais mãos, e aí você vai ter todo o risco de trânsito. Na minha época da Avis, quando chegava, por exemplo, um período de alta estação, nas cidades mais de turismo, como Fortaleza, Recife, você alugava um carro para 8 pessoas, às vezes, num mês. No mês. Então, imagina como era aquele operacional, aquela logística. Sim. Né? Então, vamos lá. Respondendo a tua pergunta bem direta. Lá atrás, você comprava um carro e o carro, com um ano, basicamente estava pago. Porque você alugava o carro por 6%, 7% do valor dele. Números frios. Sim. Né? Lógico que não é bem assim. Tá. Você tem um mundo de DRE orçamentária, de planilhas, de precificação, análise de custo de carro, a questão da própria depreciação do veículo em si. Também ele entra na primícia do carro, porque você tem que fazer uma avaliação do que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos com esse veículo, né? Seguro, toda essa parte de taxas. Tudo. Geralmente locadora grande, de porte grande, de médio, já não faz mais seguro de veículo. Não compensa. É uma coisa até que a gente pode conversar depois que eu responder. Mas naquela época você se alugava um carro a 6%, 7% do valor dele. Então você chegava no final do ano, o carro estava com 70%, 80% dele pago. Você tinha carcaça. Isso até 2010, mais ou menos? Até 2010 ainda era mais ou menos assim. Certo. Tá? De lá para cá, a coisa veio acochando, uma competitividade bem maior. Né? E aí hoje você aluga um carro a 2,5%, 3% do valor dele, 3,5%. Caramba. Quando aluga bem. Entendi. Né? Então você não consegue basicamente pagar o carro alugando ele. Você tem que ter um contrato, você tem que comprar bem o carro, um preço bom. Então um carro, vamos lá, você tem um carro hoje de venda direta, não vou falar o nome do carro, mas vamos pensar num carro mais barato. Um carro hoje que custa R$72 mil no preço público. Tá bom. Certo? Preço público. Um Kwid. Não quero falar. Mas vamos lá, é um Kwid, é o Mob. R$72 mil. Só que esse Kwid, aqui nós estamos falando de Kwid, quando você for comprar no ambiente de concessionária, tu vai comprar ele por 65. Então o preço público não é público. O preço é um preço de mercado. Então, certo. 65 mil. O carro, efetivamente, para a venda direta, vai sair por uns 58 mil. Certo. Mas você não está fazendo o preço pelo preço público, você está fazendo pelo preço de mercado. Porque daqui a 2 anos tu vai vender o carro e ele vai estar valendo pelo preço de mercado e não pelo preço público. Sim. Então você não tem aquele percentual, aquele spread maior para trabalhar, aquela gordura. Você não tem, porque mudou. Há uns anos atrás você não tinha essa diferença tão grande. Você pegava um preço público de um carro hoje, você podia fazer uma depreciação dele com o preço de compra e uma boa parte da lucratividade vinha daí. Você vendia o carro e a locadora voltava com a carcaça. Então, mudou. Mudou bastante. Eu vi que o posicionamento da BYD recentemente é de promover os carros de assinatura. Inclusive, eles estão com a campanha nacional aí na TV promovendo isso. Explica pra gente que ideia é essa e por que a BYD decidiu se posicionar como uma locadora de veículos híbridos, por exemplo. Pedro, era um movimento normal. Um movimento normal. A BYD, ela surpreendeu. Certo. Em todos os aspectos. Porque o pessoal olhava para carro elétrico, uma empresa chinesa, e dizia, não, eu quero as tradicionais aqui, não, isso aqui não. Até por todo o histórico dos chineses no Brasil, ela né? Já atingiu em um ano, esse último ano, posso dizer, que aí no meio do ano passado, né, de 2023, foi que veio o Dolph, GS, o Sony Plus e tal, mas no começo do ano para cá veio o Mini, e aí veio todo mês tem um lançamento, né? Sim. Ela já surpreendeu a primeira compra. Uau. Ela já surpreendeu a primeira compra. Vamos ser sinceros. Claro. Você tem aqui 150 mil, 200 mil reais. Certo? Você vai comprar um carro 100% combustão hoje, Pedro? Cara, na minha opinião, só faz sentido se realmente a vida da pessoa ela tiver conectada emocionalmente com aquilo. Porque assim, carro, na minha opinião, Pablo, ele é o sonho ou meio de transporte. Se ele for um sonho,
não interessa a conta, você precisa realizá-lo. Por mais insana que a compra seja. Se ele for meio de transporte, esse meio de transporte ele tem que fazer sentido ao teu ecossistema financeiro, ele tem que ser digno frente àquilo que você faz. E aí agora, arrematando tua pergunta, se o carro elétrico for sonho, tem que ser comprado. Se ele for para ser usado como meio de transporte e ele cabe no orçamento da pessoa, ele tem que ser comprado. Você não me respondeu ainda. Aí eu vou chegar lá. Mas eu queria fazer um brief. Vai. Eu te fiz essa pergunta porque não é só a questão do carro elétrico. Certo. Quem tem hoje que vai fazer a primeira compra, que é uma parte da população, Sim. certo? Ela vai olhar e vai dizer, não, eu vou comprar um carro pelo menos híbrido. E agora que eu já estou sabendo como é que é a BYD, como é que é o plugin da BYD, Sim. eu vou comprar um híbrido plugin, porque eu quero ter a opção de repente, usar só no modo elétrico. E a BYD ela é inovadora nisso. O motor GMI é um motor inovador. Então, essa primeira compra, eu vou voltar para você, essa primeira compra, e te ajudando, ela não é mais só combustão 100%, Pedro. E ano que vem, você vai surpreender mais ainda. As pessoas não vão exigir chegar em qualquer marca e dizer, não, mas é só combustão? Não, eu quero um carro que me entregue 1.200 km com um tanque de 57 litros. Concordo contigo. Eu estou falando quem tem poder para comprar o carro agora. Claro, não estou pensando no racional. O perfil do cliente que compra o carro elétrico, ele não está só relacionado ao poder de compra. Não. Ele aí tá, é um outro papo que a gente pode ele falar está aqui. relacionado ao comportamento do indivíduo. Né? Só que como você me perguntou que com 150 mil você compraria um carro elétrico, sim, desde que isso... Com a combustão. Um carro combustão. Sim, se isso for sonho. Se isso for um sonho, ele precisa ser realizado. Mas eu acho que os sonhos estão mudando. Eu vou... Porque sonho, ele geralmente, o sonho das pessoas, ele está relacionado ao ambiente, né? Ao ecossistema social da vida da pessoa. Sim. Então, hoje, o que é esse nome de status? É você ter o carro que pluga na tomada. E não mais você tá parando para ir abastecer no posto. Né? Então, eu tenho hoje amigos, conhecidos, que ele já fala para mim, cara, antes ele falava, eu sonhava em ter uma BMW 320. Agora ele fala que ele sonha em ter um Seal. É onde eu ia... Né? Então, assim, agora respondendo a tua pergunta de fato e de verdade. 150 mil compra o carro combustão? Cara, se for um sonho, vai lá e compra. Mas se ele for uma questão de meio de transporte, a conta não vai fechar. O carro a combustão ele é completamente insalubre, né, de diversas formas, né? Você só usa 30% daquele combustível que é queimado na prática e é muito oneroso de se manter. Então aqui, a minha visão é, se for sonho, vai lá e compra. Mas se não for sonho, cara, ou se você está construindo novos sonhos, você precisa se dar a chance de conhecer um elétrico. Você quer ver uma coisa que... Eu tô lhe fazendo essa pergunta para estimular a inteligência de todos nós. Claro. Até porque a gente está com uma picape aqui na tela que ela representa muito dessa pergunta que você está falando. Esse ano agora, eu fui o chibateado no meio da rua. Ah, é? Por quê? Porque eu ia visitar empresas, falar com amigos. Não, cara, carro elétrico, tu tá maluco. Não, isso aí não vai dar certo. Não, Pablo, ó, um carro a combustão aqui, eu pego um carro a 60 mil reais, 58 mil reais. O teu carro mais barato é 120. Esses 50 mil reais aí, esses 40 mil reais aí, em 2 anos alugado, tá resolvido o problema. E eu não preciso me preocupar com infraestrutura de nada, e tá preocupado em carregar o carro. Não é a hora. Então, assim, eu passei o ano, assim, vamos dizer, até lá, até junho mais ou menos, visitando as empresas e vendo esse movimento, mas explicando tecnicamente qual era a diferença entre você ter um carro a combustão e um carro elétrico, explicando o que é a BYD. Sim. Cara, esse carro é uma coisa muito diferente. O que ele entrega é muito diferente. A experiência de consumo é completamente diferente. Você precisa se aprofundar para vender o carro certo. Isso aí a gente está completamente alinhado. Você tem que vender o carro certo para a pessoa. Tem que usar também. Usar o veículo, mas você tem que vender o carro certo para a pessoa entender o que é esse carro, o que está dentro desse carro, o que é que está a tecnologia, qual é a garantia, por que a gente está falando tanto desse carro. Eu falo muito do carro por um simples motivo.
a conta dele é impressionante. Então deixa eu fazer logo minha pergunta aqui, que é a seguinte: o carro elétrico, ele já deu certo, ele já é uma verdade no Brasil ou ele ainda está à prova? Pedro, para mim, ele já deu certo. Por quê? Aí são questões econômicas que tá em jogo. São faixas. Ok. São as faixas, certo? Vamos lá. Vamos ser bem sinceros, vamos ser realistas, vamos ser materialistas. Tá. Você sabe quantos carros tem no mundo, não sabe? Não, me traz essa informação aí. São 1 bilhão e 400 milhões de carros. É mais ou menos a população da China. 1 bilhão. A população da China. A população da China. É isso aí. Muita gente da China. Se você tem 1 bilhão e 400 milhões de carros, você vai me perguntar, Pablo, quantos elétricos, 100% elétrico, não é híbrido? Tá. Tem. Quantos? Quer saber? Quero. Você tem ali um pouco menos de 80 milhões de veículos Ok. no mundo. Você pode consultar, pode ser que seja um pouco menos, um pouco mais, Mas tá é no mais ou rumo menos aí. isso. Como é que dentro dessa escala de compra, de uso, você vai transformar todo mundo em modo elétrico? Não vai ser da noite para o dia. Não. Esse carro que está sendo comprado hoje, vamos lá, eu estou falando isso, eu fico feliz em falar. Eu tô adorando números, eu adoro números. Eu estou vendo em um ano essa realidade acontecer passo a passo na minha frente. Eu fico até emocionado, porque é sensacional, cara. Sim. Você vai ver esses caras que compraram esses carros agora, esses Mini, esses Dolphin que estão usando de modo comercial, que a BYD, ela dá 500 mil quilômetros de garantia, 8 anos da bateria e 500 mil quilômetros de garantia. Lembrando que a bateria, para se degradar, são 25 anos. A bateria, se você pegar ela e guardar ela aqui, ela vai passar 25 anos para se degradar. Então a bateria, ela tem 8 anos de garantia da fábrica. Tá. Ilimitado para quem usa de forma Para doméstica. todos os modelos. Para todos os modelos. Ilimitada para quem usa de forma doméstica, pessoal, e com 500 mil quilômetros para quem usa de forma comercial. Isso é fantástico, eu não vejo nenhuma marca. Entendeu? Então, esse cara que comprou esse carro agora, que já tá, tem muito Dolphin. Inclusive, tem um motorista de Uber nosso que está com 80 mil quilômetros. Tem muito Dolphin que os caras estão carregando o carro e vendo que está carregando 100%, 80 mil. Os caras vão chegar, Pedro, com 200 mil quilômetros e a bateria vai carregar 100% ainda. Ele vai te entregar autonomia que, dependendo do uso, o Dolphin Mini, por exemplo, te entrega 340, 350 real, rodando de forma comercial. Sim. E esse cara vai rodar 200, 300, 400 mil quilômetros. Já vai estar no quarto dono, Pedro. Verdade. E esse quarto dono, se o cara usar o carro, claro, o carro pode bater, pode acontecer várias situações com o veículo. Mas se for um uso bom, o cara vai chegar no quarto dono e o cara vai plugar e vai dizer, meu Deus, o carro está carregando a bateria 100% ainda. Eu posso rodar ainda 340 quilômetros. Fazendo um paralelo com o carro a combustão, ele já estaria com pelo menos a correia dentada trocada 2 vezes, jogo... Pedro, eu trabalho no setor de locação há 25 anos. Eu já morei no Pará, 6 anos, cuidando de contrato de segurança pública lá. Eu já vi carro bater motor com 80 mil, 90 mil, 100 mil. Motor a diesel bater com 200 mil. Entendeu? Com menos do que isso. Já vi também carro rodar e a combustão rodar a 1 milhão, mas o cara gastou muita grana para manter esse carro a 1 milhão. Nós estamos falando de um carro que tem 1/3 de peça. Certo. Os BYD. Que tem uma bateria que é a única que entrega esse tipo de autonomia. Certo. E de regeneração e de desgaste dela. É a única. Certo? É o menor desgaste possível da bateria. Sim. E ela vai chegar a 1 milhão de quilômetros, você vai perder só, no máximo, 20% da autonomia dela. Então você tá com um fenômeno que as pessoas não estão entendendo e que isso vai acontecer ano a ano e a própria venda do veículo, no meu ponto de vista, isso é uma visão minha, pessoal. Certo. Tá? Deixando bem claro, é uma visão minha, pessoal. Esse carro ele vai se manter a condição de preço durante o tempo, vai desmistificar essa questão. Porque quem está comprando o carro, ele quer saber primeiro se o estado do carro está bom. Se o cara não capotou o carro, não bateu, mas ele quer saber se as peças principais estão funcionando. Se a bateria está ali carregando 100% para ele andar, a autonomia dele, se o motor de força... Integridade do carro, né? A integridade do carro. Mas estou falando da peça mais cara, que é a bateria, que todo mundo fala da bateria. Sim. Então, você tem um carro que ele vai passar do primeiro, do segundo, do terceiro. Você vai ver Dolphin Mini daqui a 10 anos aí, Pedro, com 300, com 400, com 500 mil quilômetros.
vamos dizer que o cara rode mesmo, de forma comercial, e o cara vai estar usando o carro. Você já chegou a fazer a conta? Você citou aí, por exemplo, a turma que está usando o Mini transporte por aplicativo. Sim. Eu acho fantástico esse movimento. Né? Sensacional. Porque eu sou um cara que eu sempre levantei muito forte a bandeira dos transportes por aplicativo. Eu mesmo já passei um ano da minha vida só usando transporte por aplicativo. E a BYD apoia esses profissionais, né? Tem um 100%. movimento muito legal. O cara que paga hoje 119 mil no de 5 lugares, no Mini, ele tá mais ou menos isso, né? 119, a gente não sabe que época que você está assistindo, mas hoje ele tem mais ou menos esse valor de investimento. Quanto tempo ele precisa fazer de corrida, ou quanto ele tem que rodar para esse investimento voltar de forma integral para ele? Tu já chegou a fazer essa conta? Tem um número médio para falar para gente? Pedro, ou na experiência dos caras que estão te falando? Não, eu tenho uma conta. Porque quando você vai falar com o cliente, vai falar com qualquer pessoa, as pessoas não querem entender tecnicamente número por número. Empresa, assim, você ter o teu planilha orçamentária para conversar com o cliente, DRE. Eu faço comparações de carro alugado, carro a combustão, o carro que ele está na frota. A gente faz um show, galera. Não, é um show, verdade. A gente faz simulação. Ele tem planilha para tudo. Tudo. A gente faz simulação de financiamento, pagamento à vista, de carro a combustão, carro elétrico. A gente simula tudo para o cara ver todas as opções. Certo? Mas quando você vai falar com o público que aquele carro é o carro da vida dele, é o negócio dele, nós estamos falando de motorista de aplicativo, certo? Ou um representante comercial, enfim. O cara vai comprar um carro de 120 mil, ele quer saber qual é a economia real dele. Então, assim, eu fiz uma conta simples, Pedro. Eu peguei tudo que é planilha minha e fiz uma conta simples. Eu peguei um carro a combustão com um KM médio de 10 km por litro. Certo. Estou sendo justo, não tô? Demais. Porque... Tem muitos aí que não passa de 8. Mas eu tô considerando que esse cara vai fazer um movimento urbano. Sim. Que normalmente um carro vai rodar ali 8,5, 9. É isso aí, 10 tá bom. Mas eu tô botando 10, eu tô sendo justo. Tá. Considerando a planilha que a gente tem, e hoje você tem o site da Neocharge que faz esse cálculo também. Bem bacana o cálculo. Fala o site pra galera. Neocharge. Neocharge. Depois eu vou te mandar para tu Fechou. colocar. Vamos botar no link da descrição aqui para vocês. É muito bacana. Ele simula justamente a comparação entre o carro a combustão e o carro elétrico. Ah, é? É. Mas assim, eu fiz um cálculo simples. Se o cara rodar 1.000 km por mês, 1.000. E ele, considerando que ele tem um carro a combustão, fazendo a comparação, tá? E ele comprar um carro elétrico, ele vai economizar por ano, a cada 1.000 km por mês, R$7.000. Que isso? Tem um detalhe. Eu estou considerando que ele vai pagar 0,85 centavos o quilowatt-hora da Enel. Eu não estou considerando que o cara possa botar uma energia fotovoltaica em casa. Eu não estou considerando isso. Eu não estou considerando que ele pode, por exemplo, já que ele não... Ah, Pablo, mas aí eu vou ter que gastar mais 20 mil para botar placa solar em casa. Cara, vai no Mercado Livre de energia, que hoje já funciona. Sim. Tem várias plataformas para você comprar esse produto, certo? E você consegue reduzir a tua energia de 0,85 centavos kWh para 0,45, 0,55. É sensacional. Tem várias Nessa empresas conta aí você colocou as taxas de PVA, seguro e tal? Não, eu estou falando conta aí? especialmente, diretamente a questão do custo de combustível. Só. Para gerar um impacto. Entendi. Aí você vai dizer assim, Pablo, então 1.000 km, 7.000. Se eu rodar 2.000, 14 mil por ano? Caraca. Se eu rodo, eu tô falando de um carro que faz 10 km por litro. Se o carro rodar menos, você vai tirar mais. E pagando 0,85 centavos o quilowatt-hora. Se você botar placa solar, se você já tiver, aí você está quase zerando essa conta. Se você rodar 2.000, 14. Roda 3.000, 21 mil. Se você rodar 4.000, que é a média de um Uber, tu tá fazendo quase 30 mil reais, cara, de economia por ano. Que é isso? Aí você vai me perguntar, não se paga? Paga. Paga. Eu acho que paga. Essa conta aí fecha. A única coisa que... Aí agora vamos para a realidade. A única coisa que pega é o seguinte. Você pega... Dá um número aqui por cima. 10 mil Uber. Tá? A gente tá falando de motorista de aplicativo, né? Sim. Ou representante comercial, que já é outro nicho, mas o motorista de aplicativo, desses 10 mil, você vai ter ali, no máximo, uns 1.000 que já está com um carro nessa faixa de 80 mil reais. Certo. Para ele passar por Mini é muito fácil. Uhum. A maioria
está na faixa de 50 para baixo. Uhum. Uma grande parte está financiada ainda do carro. Então a questão econômica pesa um pouco. Mas se a gente pudesse fazer esse cara comprar um carro de alguma forma, que a BYD, junto com outros parceiros, estão trabalhando nessa... isso. A gente teve uma reunião semana passada. Uma linha de crédito específica. Nós estamos trabalhando isso. Está sendo trabalhado. Legal. Tá certo? Tá sendo Boa trabalhado. notícia para você que está assistindo aí, faz transporte por aplicativo. A BYD, ela pensa sempre. Pablo, deixa eu te falar uma coisa. Pensa sempre naquele que precisa mais ter o carro economizado. Eu tenho esse sentimento que a marca, ela se preocupa não só em vender o produto, mas me parece, me corrija se eu estiver errado, que tem uma pegada de ajudar a transformar a vida de quem vai usar o carro. Por que eu percebo isso? Porque geralmente carros com tecnologia um pouco mais avançada, você meio que precisa se adaptar ao produto para você usar ele. E eu não senti isso em nenhum carro da BYD. Nem no Mini, nem no Golf GS, nem nos carros de mais ponta. Eu sinto que o carro entra na sua vida e ele se integra à sua vida. Né? E quando você está me falando que ele tem um pensamento de talvez uma linha de crédito e essa iniciativa que eles têm de dar um desconto específico para o cara que faz transporte por aplicativo, isso é uma verdade ou é só uma impressão? A BYD, ela quer ajudar na transformação da vida das pessoas? A BYD na China, ela tem um banco. Né? Aqui no Brasil, nós não temos um banco da BYD. Certo. Né? Se você for ver no grupo da BYD, lá na China, junto com o banco chinês, eles conseguem fazer um trabalho um pouco mais efetivo. Né? Aqui no Brasil, não. Aonde eu acho que a BYD... E é o trabalho que eles estão fazendo agora. Onde eu acho que a BYD ela vai atingir procurar, junto com os parceiros, viabilizar esse uso. Porque a BYD ela quer ver os carros elétricos andando na rua. Ela quer ver o brasileiro realmente economizando com um veículo. Certo? Porque, Paulo, mas ter um carro é gasto. Não, você pode economizar. Eu falei aqui da questão do combustível. Pense bem, imagina 7 mil, para mim, R$7.000 por ano é muito dinheiro. Doido. Se você roda 1.000 quilômetros por mês e você economiza 7 mil por um ano... Se você fizer a conta de 7 mil pelo valor da cesta básica hoje, a gente vai ter pelo menos aí umas 500 cestas básicas. Pedro, é um dinheiro que está indo no ar. Sim. Está indo no ar, gás carbônico, cara. Está destruindo a camada de ozônio, está poluindo, é verdade. Pense bem. Pablo, mas eu não tenho... Tudo bem, mas só em você ter a consciência que você já tem um produto que vai te entregar isso, é muita coisa. No primeiro momento você vai fazer a mudança. Pode ter certeza. Legal. Você vai fazer a mudança. Então, assim, a BYD, ela tem esse pensamento. Sim. Entendeu? É real. É real. É só você entrar dentro do site, você vai ver que ela está preocupada com sustentabilidade, para mim a comunicação. Eles estão o tempo todo procurando, conversando, procurando parceiros. Se de repente não consegue dar aquele desconto, porque você sabe que para trazer um carro de lá para cá, pela vontade da BYD, o Golf Mini, a gente estaria vendendo por um preço bem menor. Verdade. Você tem uma carga de impostos e responsabilidades e tal. Então, eles têm essa consciência. Na verdade, se você for avaliar friamente, a BYD, ela deu uma popularizada no carro elétrico. O que era o carro elétrico antes do Mini? Era um carro inacessível, era um carro Frankenstein. O que o mercado apresentava era uma mutação de carros aqui, acolá, e jogava um negócio ali. E também era um carro ainda a ser convencido. Você não conseguia comprar um carro elétrico e ser bem visto pelos seus amigos. Você ia ter que convencer os seus amigos que você comprou um carro e não é um trouxa. Pedro, você comprava um carro elétrico há 10 anos atrás, na faixa de uns R$300.000, para rodar 150 quilômetros. Sim. Foi no shopping, voltou, já estava... Hoje você compra um carro de 100 mil, porque PCD está saindo por 102.800 esse carro. Né? Você compra um carro hoje mini, o Golf Mini, que na verdade para mim não é mini, porque você bota um cara de 1,90 m para sentar no carro, ele fica sentado. Hoje eu estava com um cliente e ele entrou no carro, ele tem 1,90 m, sentou na frente, aí ele, não, vou botar o banco aqui e vou me posicionar. Ele posicionou o carro, aí sentou lá atrás. Cara, ficou 2, 3 dedos aqui ainda no joelho dele. É muito legal. Como é que um carro desse é mini? Mas tem uma resposta, o carro tem um entre-eixo de 2,50. Sim.
um entre-eixo de 2,50. É muito interessante. É um entre-eixo do maior hatch que nós temos hoje no mercado. Ah, é? É. Sim, verdade. O Honda Fit tem 2,50. É isso aí mesmo. Ó, eu vou agora fazer uma pausa aqui no nosso papo para falar para vocês sobre a BYD Carmais, que é do Grupo Carmais. A gente está em uma das lojas. A gente está numa loja que ela fica o lado mais afastado do grande centro comercial de Fortaleza, que fica aqui na Borges de Melo, em frente à rodoviária. Só que a BYD Carmais, ela já está presente em 3 pontos aqui em Fortaleza. Uma é na Aldeota, na Barão de Stuart, outro na Rogaciano Leite, uma loja que inaugurou agora, né, Pablo? Lindíssima. Lindíssima loja, todas Enorme. já no padrão mundial da BYD. Só que ela também está presente na cidade de Teresina. Me ajuda aí, Pablo. Natal, Mossoró. Onde mais? Juazeiro, Sobral. Então já dá umas 9 lojas? É, isso aí. São 9 lojas e eu quero te convidar para você conhecer não só as lojas, mas também o time BYD Carmais. Você vai acessar o QR Code que aparece aí na sua tela e se você quer fazer um test drive, entender de todas essas vantagens que o Pablo está falando, Sim. talvez você é um camarada que compra em frota, você é transporte por aplicativo, ou se você é uma pessoa comum e está querendo agora modernizar, inovar e passar para os veículos mais sustentáveis, com menor consumo e com maior tecnologia. Acesse o QR Code que está na tela e saiba mais. Vale a pena, Pablo? Muito. Olha, eu vou te falar. Eu já teve vários amigos que... Eu tenho vários grupos, né? Participo de vários grupos. Sim. E eu tenho aquele grupo da turma antiga, né? Os amigos do passado, né? E tal. E quando eu souberam que eu estava na BYD também, né? Fazendo esse trabalho. Mas esse cara faz o seguinte. Vamos lá na loja. Vamos andar no carro. Vamos ver o acabamento do carro. Rapaz, todos viraram fã da BYD. Sim. Então você precisa quebrar esse paradigma. Verdade. Eu estou falando, Pedro, a cada ano que passa, que esse movimento de cliente que comprou, que vendeu, que deu para o segundo dono, você vai entender que vai se consolidar cada vez mais, porque realmente o carro é excepcional. Se a gente fosse falar então da picape. A picape chegou, está aqui até na tela, a Shark. A gente sabe que o carro de luxo do brasileiro é a picape. Principalmente do eixo do Norte, centro Nordeste e tal. Você tem um uso desse carro para uso urbano, que é uma coisa bem diferente. Você chega no shopping tem uma picape enorme dentro do estacionamento. Verdade. Se a gente fosse pensar na época aí da D20, né? Sim. Esses carros, eles eram completamente associados a transporte de carga. Sim. Elas vieram ter ali a Deluxe, né? Aquelas versões mais incrementadas, porque foi se tornando literalmente um carro onde o camarada levava carga e depois ele já tinha ali um final de semana. Mas 20, 30 anos se passaram e o carro de luxo do brasileiro, na minha opinião, é a picape. Sim. Ele quer ter um carro grande, forte, imponente e ele quer ter a versatilidade para o momento que ele demandar carga, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ele não precise pedir um carro emprestado. Perfeito. O que a BYD pensou, na sua opinião, ao trazer o primeiro carro híbrido para essa categoria, que ela é tão disputada, ela tem um ticket mais forte. Qual é a visão da BYD com isso, cara? Pedro, ela quer também ocupar esse espaço. Né? Ela quer ocupar esse espaço. Ela sabe que tem uma demanda enorme, não só de uso pessoal, doméstico, mas também no mundo corporativo. Eu acredito que muitas empresas, principalmente no setor de construção, vai aderir esse carro, principalmente quando a gente tiver uma linha de produção aqui nacional, acredito, porque é um carro ainda importado, né? E ela trouxe um carro perfeito no meu ponto de vista. Tá? Porque esse carro que você fala de luxo está muito associado a um tipo de combustível, né? É o diesel. Então, eu me lembro bem, né? Eu tô com 52, diesel carro, porque dura 1 milhão de quilômetros. Não, cara, o carro que dura 1 milhão de quilômetros e pede só 20% de autonomia sem quebrar é carro elétrico. Então a BYD ela trouxe 2 motores elétricos na Shark. Ela trouxe o combustível gasolina, certo? E o motor combustão, a gasolina.
e trouxe um carro extremamente tecnológico. Um carro enorme. Eu não vou falar as dimensões aqui, mas nós estamos falando em carros que competem ali na faixa de 500, 600 mil em termos de dimensão. Mas, ao mesmo tempo, ela veio com um preço competitivo, no meu ponto de vista. Tá. Porque hoje, na venda direta, inclusive, tem um bom desconto. É só me ligar. A gente tá... QR Code tem lá. um bom desconto. E é um carro que ele te entrega internamente um luxo que você não via em picape nenhuma. Não vou falar aqui detalhes, mas ele pegou todos os carros de luxo que a gente tem hoje e colocou dentro desse carro. Então você tem um conforto de design, de sensibilidade, de toque de um carro de alto luxo, uma SUV de alto luxo, vamos dizer assim. E o conforto de andar nele é como se você andasse num grande sedã, no meu ponto de vista. O carro é muito confortável. Eu não sei se você já andou no carro, acredito que sim, né, Pedro? Já. E eles estão apostando muito nesse carro. Você vê que a nossa VP estava na inauguração da Rogaciano no Leite e ela falou muito da Shark. Stella Lee teve lá. O carro tem 3 tomadas atrás. Não, o carro, assim, se você der uma oportunidade para você, eu gosto de usar essa frase, tá, Pablo? Ó, dê uma oportunidade para você, né? Não para o carro. O carro ele vai acontecer. Mas se você der uma oportunidade para você e se permitir conhecer, experimentar coisas novas, porque às vezes a gente fica tão bitolado naquilo que a gente já faz, né? Ou então naquilo que a gente já usa. E tem um ponto também interessante do que você falou sobre o diesel, que é o seguinte: a gente passou muitos anos aqui no Brasil valorizando os veículos a diesel sem se perguntar o porquê. Né? Sem se questionar. Se falava porque os motores a diesel duravam muito. Então, mas ninguém parou para analisar se ia rodar esse 1 milhão de quilômetros. Ninguém. Né? E se você for ver friamente, quantos brasileiros rodam 1 milhão de quilômetros? Quantas empresas têm um carro que roda 1 milhão de quilômetros? Pablo, eu tenho que ser muito sincero aqui com você. Eu só conheci um dono de Hilux que rodou 370 mil quilômetros, que foi o pai de uma namorada que eu tive há uns 20 anos atrás. E quando eu a conheci, ele tinha uma Hilux mecânica que rodou 370 mil quilômetros. De lá para cá, eu nunca conheci ninguém que rodou mais que 200 ou até 250 mil quilômetros. Então, para mim, isso é excepcional. Aí você me pergunta, mas por que o híbrido? Mas se você tem 2 motores elétricos, se você tem um motor a combustão e o carro tem mais de 400 cavalos, tu quer mais o quê, cara? Outra coisa, uma autonomia de quase 900 quilômetros para rodar no carro. É muita coisa. É porque às vezes a galera tá mal acostumada com esses números que estão aparecendo, mas elas não estão, talvez, olhando, como você falou, de forma analítica e olhando os dados. Porque se a gente for pegar hoje qualquer picape dessa, seja C10, Ranger ou até mesmo a Hilux, e você fizer uma conta básica, a autonomia desses carros, eles não vão superar 400 quilômetros de média. Tem um detalhe, Pedro, que é importante eu falar sobre isso. Todo mundo que vem conversar comigo sobre o híbrido da BYD, eu faço questão de falar. Tá. Mas eu quero comprar o carro híbrido, mas eu quero saber como é que é a questão da questão elétrica. Você tem um carro híbrido, é um carro híbrido. Certo. Você está atrás de uma coisa chamada autonomia. E um bom desempenho. Certo. Um carro híbrido costuma valer mais de 200 mil reais, concorda? Perfeito. A grande maioria deles é nessa faixa. Estou falando de um carro SUV. Então, a BYD, ela não ia fugir disso. Porque é a tecnologia da BYD. Certo? É ter o carro com a melhor autonomia e com melhor desempenho. E usar a tecnologia que ela desenvolveu com a bateria Blade para oferecer para o cliente. Então, a Shark, ela veio, cara, com o que há de melhor em termos de tecnologia da BYD. Né? Ela trouxe esse modelo de forma híbrida, usando os 2 motores elétricos, para o carro realmente ter a força, ter a cavalagem que ela precisa, e você precisa usar ela no modo híbrido, para você ter tudo isso. Então, muitas vezes, você compra um carro, aí você quer usar só no modo elétrico. E mesmo assim, você consegue usar só no modo elétrico. Sim, porque rodar urbano. Pegando aquele gancho que você falou do cliente de luxo, se o cara realmente não quiser botar combustível na Shark toda hora, e ele ficar rodando só na cidade para botar em shopping, em estacionamento pequenininho, ele tem autonomia de 150 quilômetros. Que para mim é super Já razoável. imaginou você ter 150 quilômetros no modo plug-in para carregar o carro? Olha, assim, quem roda ali trajeto urbano, não roda mais que 3, 4 quilômetros de raio na sua vida, né? Cara, ele não vai rodar isso talvez na semana.
Né? A gente está falando aqui também de casos excepcionais. Excepcionais. Mas assim, tem pessoas que rodam mais de 150 quilômetros por dia. A gente está falando de 10 dias sem abastecer, sem recarregar. Para mim, o que realmente é necessário, Pablo, é as pessoas se permitirem. Sim. Não? Hoje, Pedro, você perguntou para mim, lá atrás, se aconteceu o carro elétrico. Sim. Ela foi disruptiva. Tudo que é disruptivo é brutal, é complicado, é difícil. Mas quando acontece, não tem volta. Hoje eu consigo tratar com todas as pessoas, de todas as camadas, de todas as ideologias, porque eu visito muito empresário. Cara, os caras estão espantados com o carro. Porque já tem um vizinho que tem, já tem um amigo que rodou, e diz, não, o carro é muito bom, pô, o carro é sensacional. Então, assim, o momento agora é aquele momento em que a empresa já vendeu 60 mil veículos aqui no Brasil, né? É aquele momento que você vai ter uma fábrica que vai começar a entregar carro a partir de janeiro, uma empresa que, acredite, ela fabrica mais de 75% das suas peças. Esse é muito louco. Talvez Incrível. seja talvez o grande trunfo. É a única no mundo. É a única. Ela não é só uma montadora, ela fabrica basicamente todas as peças primordiais e principais do carro. Sim. Quem fabrica a bateria é ela. Quem fabrica a tela multimídia, que é a mais barata do mercado, é ela. Entendeu? E mesmo assim a gente dá 3 anos de garantia nessa tela multimídia. Eu não vou nem falar o preço da multimídia, porque é brincadeira. É brincadeira, não tem nada parecido. Se você pegar um Seal e ver quanto é que custa a tela multimídia do Seal e comparar com tela multimídia de um carro a combustão Mercedes. hoje, não vou comparar com isso não, pô, que é brincadeira. Mas eu vou falar com um carro que custa na faixa dos seus 170 mil hoje. É mais caro do que a tela multimídia do Seal. Eu não vou falar o preço para não ser indelicado. Tá. Mas é isso que eu tô querendo lhe dizer. Então, a BYD, cara, Pedro, ano que vem tem muita surpresa, tem muita coisa nova. Ela vai... E outra coisa, o próprio mercado ela vai mostrar isso. Entendi. Ano que vem, quando essas pessoas que compram esses carros, que estão usando de forma comercial, ela vai dizer, caramba, o carro é isso mesmo, entrega mesmo. Se der um problema aqui, você tem a garantia. É lógico que a gente ainda está com fluxo, ainda está com um funil de organização muito grande. Sim. A empresa, vamos dizer, posso dizer que 1 ano e meio que ela entrou aqui no mercado, vendeu 60 mil veículos, Pedro. É disruptivo demais, como você falou. É muito disruptivo. Agora, se eu te perguntasse sobre, por exemplo, a gente passeou aqui por vários temas e a gente tem um desafio de gerações agora, né? Que é o novo condutor, que é o jovem, a geração chamada Z. Eu lembro que antes da pandemia, a turma começava a falar que essa turma não ia querer ter carro. Certo. E ao longo dos últimos 4 anos, a gente viu uma movimentação diferente. E a minha sensação é que quando você coloca um produto mais tecnológico no mercado, você puxa de novo essa galera para o jogo. Sim. Qual é a tua visão com relação a isso? O jovem, ele vai voltar a se interessar por carro? Ele já está voltando a se interessar por carro por conta dessa movimentação de veículos tecnológicos e elétricos, como o Mini, por exemplo? 100%, Pedro. 100%. Uma vez eu conversei com você em off, e eu falei que eu tenho vários grupos, né? Sim. Eu tenho... Eu consigo estar com todo mundo. Eu tenho um grupo de jovem, de instrumentista, eu gosto de tocar guitarra, eu tenho vários grupos. E o jovem, ele está olhando para esse carro com essa tecnologia, com esse pacote de economia, dizendo, caramba, não, peraí, sabe que eu vou alugar? É melhor, achei melhor comprar. Opa! Esse movimento... E se ele for para as planilhas do Pablo... Esse movimento... Escute o que eu estou falando uma coisa séria. Esse movimento está fazendo todo mundo fazer conta. Sim. A única coisa que ainda está faltando, Pedro, que vai vir, é ter um carro que custe menos de 100 mil. Tá. Um BYD que custe menos de 100 mil. Isso aqui é pessoal, tá? Não estou dizendo que a BYD vai fazer, pelo amor de Deus. Que custe menos de 100 mil, que fique na casa ali dos seus 80 mil. Você pode pegar um Mini e trazer uma bateria menor, com autonomia de até 200. Ou talvez quando ele começar a ser produzido em Camaçari. Sim, eu não estou dizendo que vai ser. Não, também não, mas para mim faria sentido. Quando vier um carro em que, vamos lá, não precisa vir com um carregador de indução, venha com a câmera de ré mesmo, como é o Mini 4 lugares, certo? E venha com a bateria um pouquinho menor, que o preço do carro seja menor, você vai atingir um mundo mais corporativo, as locações. E as empresas que estão alugando,
já vão começar a repensar, inclusive, até a questão da locação. Uhum. Você perguntou também ali sobre a BYD+, é por isso que a BYD+, está sendo muito agressiva na questão de preço de locação. Uhum. Há 3 meses atrás, a BYD+, alugava um Mini por quase R$4.000. Hoje, você está alugando por R$2.599. Que isso? R$2.599 para rodar 1.500 quilômetros. Que isso? A gente está aderindo lá na Carmais, a gente está tentando viabilizar esse processo. É uma outra logística, tá? Uma outra logística, é muita coisa, né? Mas esse carro elétrico ele também vai começar a ficar viável. Voltando à questão do carro da locação, o mundo corporativo hoje roda na média de 2.500 a 3.000 quilômetros, certo? Tá. E você tem um carro alugado hoje em média de R$1.800 a R$2.100. E o cara gasta R$1.000, R$1.200 de combustível. Uhum. Então você tem uma conta de R$3.300 a R$3.500 na conta do empresário para fazer o negócio dele girar, com o vendedor ou com a estrutura da empresa. Né? Esse carro alugado a 2.600, 2.700 a 1.500 quilômetros, se for para 3.000 quilômetros, o carro vai para 3.500 a 4.000. Já está próximo hoje dos custos. O que está faltando é uma estruturação mais ampliada, é por isso que a BYD está correndo com isso, junto com a rede concessionária, para melhorar a infraestrutura, certo? Mas só por questões de segurança. Porque as pessoas precisam entender que o carregamento dele está em casa, certo? Ele não precisa mais abastecer, está em casa ou está na empresa. Né? E lógico, quem faz as rotas intermunicipais precisa ter um mínimo de estrutura, você tem a opção de ter um carregador portátil. Então, assim, você vê esse movimento que vai acontecer esse ano que vem, dependendo do que a BYD vai produzir, vai mexer mais ainda com o jovem. O jovem vai olhar para aquilo e vai dizer, caramba, eu acho que não vale a pena eu nem andar mais de Uber, não. Acho que eu vou comprar esse carro. O que eu estou gastando aqui de Uber por mês, por mais que seja menor, mas vale a pena, eu quero ter esse veículo. Eu acho que eles gastam bem, hein, de Uber. Eu tô falando que gaste, sei lá, um terço do que seria uma prestação de um carro, ou um quarto. Estou sendo generoso. Tá. Mas vamos dizer que gaste, sei lá, a gastar R$1.000, R$1.200 de Uber por mês para trabalhar. Ele vai pensar e vai dizer, não, cara, eu vou comprar esse carro, sabe por quê? Vamos lá, agora vai voltar aquilo que eu estava falando. Primeiro dono, segundo dono, terceiro dono, quarto dono. Carmais tem seminovos. Vai lá, já tem alguns carros de clientes que já estão substituindo seus carros. E tem carro lá para comprar. Sim. Mini, tem Dolphin. Tem Seal, aqui eu já vi o Seal já. Certo? Seminovo. Gente que já rodou um ano com o carro e já substituiu o seu carro por outro. Tem gente que troca o carro com 6 meses, gente. Isso é natural. Então, assim, esse jovem está olhando e vai dizer, caramba, esse carro aqui realmente ele dura. Eu estou falando desse jovem, geração Z, que quer economizar. Quer conectividade. Porque assim, você tem essas pessoas mais ligadas à questão da liberdade financeira, geográfica, concordo. São senhores do mundo, pode estar ganhando dinheiro em qualquer canto do mundo, né? Influências, enfim. Gente que não precisa estar num trabalho convencional. Você tem esse pessoal. Mas a grande massa, a grande parte da população, a gente falou lá atrás de 1 bilhão e 400 milhões de carros a combustão, né? Um pouco mais de 70 milhões, 80 milhões de carro elétrico. Não vai ser uma mudança da noite para o dia tudo. Você vai ter um período desses carros vindo, revendendo, indo para o segundo dono, aquele outro já comprando um carro daquele padrão, porque as escalas de consumo são enormes, né? Você tem... O Eike Batista falou recentemente até no podcast que ele usa um Yuan Plus. E ele falou que, tipo, não para mais de posto de gasolina, né? Abastece em casa. Eu acho que a mentalidade é essa, né? Eu assisti o podcast. Assistiu o podcast? Diz que é business, né? Alguma coisa assim. Eu assisti todo. Inclusive, por coincidência, assisti ontem. E assim, eu vejo essa movimentação, não só nos empresários, nos jovens, eu vejo essa movimentação em todos e para todos. E na minha visão, Pablo, é que o carro elétrico ele vai parar de ser questionado já no ano que vem, 2025, a gente está aqui em 2024, mas eu quero saber de você o seguinte, para a gente chegar aqui na nossa reta final. Certo. Quais são os riscos que a pessoa que está assistindo esse vídeo, ela precisa se preocupar quando ela pensar num veículo elétrico ou híbrido da BYD? Os riscos? Em que sentido? No aspecto geral. Quais são os riscos que ela... Eu optei ter um carro híbrido ou elétrico. Qual o risco que eu estou correndo? Para mim, nenhum. Zero.
Vamos lá. Não é papo de vendedor. Sim. Marca. Cara, para um tempinho, dá 5 minutos da tua vida, vai ver o que é BYD, quem é BYD. O grupo BYD. Não só a parte do setor automotivo. É gigantesca, gente. Se eu for falar aqui, nós vamos fazer outro podcast. Verdade. Nós estamos falando de uma das empresas, uma das maiores empresas no setor de semicondutor, de energia solar, de armazenamento de energia, de baterias, de novos materiais. Você tem lá um setor que é para criação, uma empresa que é patente a cada minuto. Então, são mais de 80 mil P&D trabalhando no mundo inteiro, o tempo todo preocupado com a nova tecnologia, em melhorar o que tem. Você entra no carro BYD, você percebe o detalhe, o acabamento, né? O refino. Eles criam novos materiais para esse material ser mais próximo de um material premium. Você não vê em canto nenhum. A BYD, ela empurrou todas as marcas a fazer um carro melhor, Pedro. Verdade. Ela empurrou toda a marca a também aderir ao modo híbrido, ao modo elétrico. Todas as marcas estão pensando nisso. Um dia desse eu vi um podcast, eu adoro podcast. Um dia desse eu vi um podcast e tinha um amigo, vamos dizer amigo, né? Ele falando, ele é mecânico, ele tem uma grande oficina, não vou falar o nome dele para não ser chato. Ele falou, não, mas a fulana japonesa não entrou nessa de comprar de carro elétrico. Deixa a BYD entrar. Vai demorar muito esse processo, tal. Por que eles não entraram forte? É simples. A BYD, uma empresa chinesa, por uma questão até de geopolítica, de necessidade da China, eles investiram muito nessa bateria, nesse modelo de carro elétrico, para realmente depender menos de combustível. Né? Depender menos do petróleo. Você sabe a dificuldade geopolítica que é para chegar petróleo lá na China. Né? E eles conseguiram fazer isso. Eles tiraram um líder de mercado alemão que estava lá há 28 anos mandando no mercado em 5 anos, cara. Não é brinquedo. Não é. Não é brinquedo. Então é o seguinte, ele estava falando isso, e aí eu fiquei pensando. Aí volta, olha como tudo casa. Claro. E é só você estudar. As pessoas têm preguiça de estudar. Verdade. Se você tem 1 bilhão e 400 milhões de carros no mundo, como é que alguém vai demandar uns meios de produção para entregar tudo isso assim da noite pro dia? A BYD é só mais uma marca. Ela veio para somar, é mais uma opção. É lógico que algumas japonesas ainda têm essa demanda gigantesca de carro a combustão para tratar. Claro. Então aí há 30, 40 anos fazendo a mesma, o mesmo produto, inclusive, né? O mesmo produto. Com o mesmo nome, inclusive. O mesmo nome. E tá tudo certo. Para que ela vai chegar e vai dizer, não. E é um investimento muito alto. Agora, vamos falar aqui. O japonês é muito inteligente. Claro. Não é o momento, vamos entrar na hora certa. A BYD... Lembrando que a própria Toyota, né, ela tem uma joint venture na China. Né? Não só a Toyota. Todas as marcas japonesas têm alguns projetos joint venture de alguns veículos com a BYD em bateria e motor de força. E a Tesla também. A Tesla tem 2 modelos, né, já em linha de produção com a BYD. A Mercedes também, a BMW também. Então assim... Todo mundo veio para a BYD e disse, BYD, deixa eu comprar isso aqui de ti. Ela produz, ela fabrica. Legal. Entendeu? Então, assim, eu fico chateado com esse assunto. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Cara, é mais uma opção forte. Verdade. Que está empurrando o segmento para melhorar. Subir de nível. Caramba. Eu entendo a tua chateação. É porque assim, ó... eu entendo porque às vezes as pessoas elas pensam que é uma substituição. Não é substituição. Eu entendo que às vezes a pessoa ela não entendeu que ou usa o A ou usa o B. Não, vai continuar tendo o B e agora tem o A. E agora daqui a pouco vai ter o C. Né? Porque com a ascensão da BYD chegou a Exik, chegou outras marcas e elas vão vir. Pedro, é inevitável. Pedro, quando eu falo assim de carro elétrico, eu não estou falando só da BYD não, Pedro. Eu estou falando dessa tecnologia que, lógico, vamos guardar também alguns pontos. A nossa bateria Blade, ela tem quase 4.000 patentes. Sim.
é superior. Não há nada igual. Ela tem um lítio fosfato ali que ninguém entende como é que essa bateria é tão fina, nem eu sei, cara. Uhum. Já estudei, já fui atrás. É segredo de 7 chaves. É dessa finura, cara. Legal. São lâminas dessa finura. E que podem ser substituídas por zonas, né? E ela, o ideal é substituir toda a peça. Tá. Né? Eu tive até um treinamento lá, o ideal é substituir toda a peça. Mas, cara, para dar um problema ali, você tem 8 anos de garantia. Legal. Entendeu? E mesmo se você usar bem o carro, tá muito bem pago, né? A gente já fez essas contas aqui. Sim. Mas assim, o que eu quero dizer, assim, sobre os concorrentes e sobre o mercado. Não é a BYD só. A BYD, ela tá empurrando, ela veio para dizer, ei, gente, peraí, vamos oferecer um produto melhor. Brasileiro, você pode ter um carro melhor, sim, mas bem acabado. Um carro em que o multifuncional é de um carro prêmio. Verdade. Olha, em todos os carros. Não, mas você entra no... Vamos botar o mais barato, o Dolphin Mini. Tá. Pedro, você conhece tanto... Inclusive, você era vendedor de carro prêmio. Cara, quando é que tu entrava no carro de 120 mil, que hoje um carro de entrada, o mais barato é 70? Sim. Então é um carro barato. Uhum. Lá atrás era como se tu estivesse comprando, sei lá, um paliozinho mais organizado. Verdade. Né? Cara, você entra no carro, o que ele tem de equipamento, aquele multifuncional que tu conversa com ele baixa vidro, sobe vidro, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, tu divide a tela do carro, tu bota essa tela para direita, para a esquerda para direita. Sim. Ela gira a tela. O próprio acabamento, né? O acabamento, como eu falei, é sensorial. Você andar no BYD, ele é sensorial. Eles são tão preocupados com isso, em você entrar e você pegar no material e você sentir que aquilo ali tem um bom acabamento, é um material de qualidade, por mais que ali tenha uma tecnologia em que consiga baratear os custos, mas eles conseguem fazer uma coisa com alta qualidade, bem justo com o custo-benefício do carro. Verdade. Isso é incrível. Então, assim, o mercado ele vai mudar, no meu ponto de vista, né, e ele vai entender isso, a questão do carro elétrico. Uhum. E é por isso que eu reformulo aquela pergunta para você. A primeira compra não vai ser mais combustão, Pedro. Uhum. Pedro, olha, ano que vem, primeira compra. Tá. Não estou falando da segunda, da terceira. Uhum. Eu mesmo posso comprar amanhã, você falou de um sonho, né? Eu posso comprar um carro V8 louco, porque eu sou louco para ter, sei lá, um carro V8, Sim. por exemplo, tá? Você pode comprar. Né? De terceiro dono, quarto dono, um carro de 20 anos. Um sonho. É um sonho, né? Ter aquele muscle car, vamos dizer assim. Que também isso em algum momento vai mudar, né? Porque essa geração que quer o Muscle Car, ela também quase que ela tá acabando, né? Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que é uma opção, tá? Uhum. E esse primeiro comprador, que é aquele cara, o primeiro comprador, Pedro, é aquele classe média alta, certo? Que realmente vem para comprar o carro zero. Verdade. O rico, precisa falar, o rico compra zero, ou às vezes nem compra. Às vezes tem 4 carros ali que já está com 8 anos, mas ele compra um carro de alto nível, Sim. Né? Um carro prêmio. Uhum. E você sabe que um carro, a partir dos seus 250 mil, é um carro que tem uma durabilidade bem maior. Às vezes você vê muito milionário andando em carro de 5, 6, 7 anos. Você vê também, né? Acontece. Então, assim, aquele cara que está comprando o primeiro carro, ele vai fazer a opção do híbrido. Ano que vem você vai ver esse movimento. Eu estava na loja, eu percebo. Eu pergunto, meu cliente, deixa eu fazer uma pergunta. Meu primeiro carro aqui, é o primeiro carro. A gente, é a primeira compra? É a primeira compra. Então, se você vê aquele cara que está com dinheiro para comprar esse carro, ele não vai mais atrás do combustão. Porque você tem a opção de um carro híbrido que te entrega muita autonomia, muita qualidade, muita tecnologia. E isso está empurrando os outros concorrentes, cara. Sem então dúvida. A BYD ela veio para somar. Ela veio para dar uma opção para o cliente e para fazer o brasileiro olhar e dizer, cara, tem condição da gente ter um carro com custo-benefício, com qualidade. Fechou, meu amigo. Olha só, Pablo, olha, mais episódio. Esse é o maior episódio aí para vocês, mas para a gente seguir aqui com o nosso fechamento, tenho aqui algumas perguntas para te fazer, que é, se hoje você estivesse comprando o seu carro elétrico dos sonhos, olha, pode ser híbrido também, qual modelo seria? Hoje, se eu pudesse, o Seal, cara. O Seal, ele tá aqui até do nosso lado. No outro, eu falei o Song, né? Foi. Mas eu não tava na BYD ainda. É verdade. Mas, e o Song era aquele carro que tava ali. Mas hoje o Seal, cara, o Seal pra mim é um carro assim... Eu vou te falar, eu acho incrível você sentar atrás do Seal.
É verdade. Você Ele senta, tem uma você olha sensação pra cima. é uma experiência diferente. Cara, é uma aquele experiência muito trecho- diferente. Aquele trecho Entre eixos, 3.1. Eu tenho um conhecido que agora ele saiu de uma Porsche. Claro que, para você que está assistindo a gente aí, não é toda a religiosidade por trás de um Porsche. A gente sabe qual que é isso. Mas ele saiu do Porsche, foi pro CEO e ele falou, cara, tô muito bem, obrigado, né? Guardando toda a mística do Porsche, mas ele disse que não sentiu perder nada. Ele não teve a sensação de perder, ele não teve a sensação de cair, ele teve a sensação de mais até, né? Então, assim, é muito legal isso realmente, esse conjunto. Agora eu quero saber de você, eu sei que você toca guitarra, é um hobby teu, Adoro. adora guitarra, mas você é um guitarrista bom ou mais ou menos? Rapaz, eu digo que eu sou péssimo, né? Então toca muito. Geralmente o cara Eu digo que eu sou péssimo. Mas na verdade eu não sou profissional, né? Eu Tá. sou amador, Sim. gosto de brincar, às vezes eu vou para estúdio com um amigo. E Inclusive qual- faz tempo que eu não vou. E Mas qual- eu tenho muito amigo músico que toca muito, viu? Sim. Muito. Legal. Então, quem sabe do próximo ele traz a guitarra para dar uma palhinha aqui pra gente. E agora eu quero saber qual é o teu time do coração, irmão. Pô, Fortaleza. Fortaleza? É o Lion. É o pô. Lion. Apesar de ter me chateado muito ontem com foi? o Atlético Goianiense, né? A gente perdeu. Ah, Mas o que time, pena. calma. O time já está classificado Tá. para Libertadores, fase de grupo. Saiu da briga eu tô do feliz, título. cara, eu tô feliz, eu tô feliz. Mas ele tá bem, né? Foi uma campanha bem, muito tá boa bem. pro Não, Fortaleza esse ano. Sendo bem racional, o time com o orçamento que tem, fazer o que ele fez esse ano foi sensacional. Legal. Eu tô muito feliz pelo Fortaleza, muito mesmo. E mais feliz ainda porque eu sei onde meu velho estiver lá, ele vai estar Amém, cara. feliz. Ele era Fortaleza doente. E Eu sou agora, Fortaleza, mas o a velho era gente doente. tem também uma novidade chegando aí, né? Que no nosso primeiro podcast, você ainda não tinha a notícia de ser avô. E agora tá vindo Mas aí. tu vai falar isso mesmo? Vou falar. Dá pra gente rapaz. fechar, pra gente contar aqui pra galera. Há um ano atrás eu tinha comprado uma Sprinter para sair pelo mundo aí, né? Agora eu vou ficar em casa cuidando da minha neta, a Olivia, que tá vindo aí. Vai trocar Da minha a filha Sprinter e vai agora ter uma bebê nova, parabéns. E eu quero que agora que toda essa atmosfera de fechamento aqui, você olhe naquela lente e pense em algum camarada, talvez ele trabalhe com transporte pelo aplicativo, ou ele é um profissional comum, seja do segmento automotivo ou não, ele assistiu a gente até agora, gostou da gente e talvez ele esteja pensando em desistir, cara. De alguma maneira ele está pensando em desistir talvez até da vida ou do que ele está fazendo e talvez o que você tem para falar para ele pode fazer ele repensar isso. Então qual que seria a mensagem ou frase que você poderia falar olhando naquela câmera para esse camarada? Amigo, nunca desista dessa vida que a gente está aqui. A gente veio para uma missão, certo? A gente veio para melhorar como ser humano, né? Eu diria assim, como um pré-existente, porque eu acredito que nós temos uma missão aqui. Legal. Então eu acho que a gente tem algo a prestar conta, entendeu? Eu creio em Deus, né? Também não tenho nada contra quem não crê, logicamente, a gente tem que respeitar. Mas nós temos uma missão, não desista. Hoje, você tem opções enormes de mudar a sua vida, mudar a sua trajetória. E tem uma passagem na Bíblia que evite olhar para trás, porque senão você vira uma estátua de sal. Verdade. Sempre lembre disso. Se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Se você fez algo errado, que deu uma mexida na sua vida, ou financeira, ou pessoal, cara, olha para frente, cara. Eu sei que é muito difícil, mas essa frase, ela muda a vida da gente. Verdade. Entendeu? E faz a gente se ressignificar. Então, assim, para a vida é o que eu posso dizer, né? Mas se você pensando para melhorar o seu trabalho, você tem uma liberdade maior para trabalhar e você trabalha como motorista aplicativo ou em qualquer outro segmento, você tem hoje uma possibilidade de ter um carro que ele vai mexer drasticamente no teu financeiro, drasticamente. E a gente aqui no Grupo Carmais, né, na BYD, a gente tem a opção de te mostrar essas vantagens. Você vê nas redes sociais muita gente falando sobre isso, gente que já está aí já com um ano com carro. Olha, é absurda a diferença de um carro hoje a combustão para um carro elétrico, principalmente para quem usa de forma comercial como motorista aplicativo. Então tá aí, meus drivers. Olha, Pablo, muito obrigado, cara. É isso, irmão. Por mais esse episódio. Tamo junto. Vamos fazer o seguinte, se você gostou desse episódio, você vai comentar aqui Pablo 3. A de 2 é esse. Você vai botar Pablo
3. Se você quiser deixar um elogio, uma sugestão, quiser trazer algum comentário, não deixa de comentar, porque faz toda a diferença. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, Pablo. Quem assiste até o final e não se inscreve no canal, dá um azar danado, cara. Tá demais, cara. Dá um azar danado, tem que se inscrever no canal. Até para que o YouTube saiba que vocês gostaram do Acelera, vocês gostaram do convidado e distribua o nosso vídeo. Então, taca o dedozão no like, deixa o comentário, se inscreve no canal e já sabe, né, Drive? Não vai dar uma de marchinha lenta. Acelera, tamo junto e até o próximo.